presidente do sul da Europa, e chegou a ser global, tá? De uma empresa onde eu trabalhei. Ele era espanhol, quando morava lá. Então, assim, ele havia sido country manager da Espanha, depois subiu e tal. Aí ele veio visitar. Então, era uma visita internacional mais ou menos, né? Porque era da casa e tal. Mas eu me lembro que foi uma semana de muitas reuniões internas, muita dedicação, não só para preparar a apresentação e tal, mas os números, estava na parte comercial também, então preparar os números, olhar e revisar e atualizar Salesforce e aquela coisa. E aí a gente sabe que como você pressiona, você até sabe que gente da equipe de vendas vai inflar números, vai colocar a oportunidade que está quase morta ou nem existe. Tem isso. Tudo bem, coloca e apresenta. E um trabalho gigantesco, esse cara olhou a apresentação e a contribuição que ele deu ao negócio foi: os números estão baixos e então vocês precisam fazer duas coisas: aumentar a pipeline e aumentar o win rate. Exatamente. Ninguém teve essa ideia. Pô, não passou pela nossa cabeça, cara. Então, o cara, gasto gigantesco, primeira classe, viajando para lá e para cá, um monte de gente para a empresa para essa contribuição. Porra. É difícil. Então, isso acontecia muito. Então, na próxima, cara, aí corre o risco das pessoas falar: pô, vamos inflar aqui, vamos maquiar, e depois a gente corre atrás, só para não ter que ouvir. E isso ele foi bondoso porque conhecia a gente, porque ele era do país. Eu sei em países que ele falava isso e falava que tem que aumentar a pipeline, tem que aumentar o win rate, porque senão cabeças vão rolar. Então já vinha ameaça. Atrás dessa frase vinham as ameaças. Então, a contribuição era nula. Sem contar que quando você tinha que levar para visitar cliente, e você como diretor comercial, você deve ter feito muito isso, vamos escolher os caras que são mais próximos. E mesmo assim, eu me lembro de um outro caso aqui, que veio um cara que assim, era presidente do grupo, então estava muito acima do presidente da empresa e tal, e ele não veio visitar o Brasil. Na verdade, ele tinha família na Argentina, ele era britânico, mas ele tinha família na Argentina, então ele aproveitou e passou pelo Brasil. Era caminho. Era caminho, passou pelo Brasil e falaram: pô, vamos levar para conhecer o presidente de alguns clientes nossos. Só que o presidente de um grande banco não era o nosso interlocutor habitual no dia a dia. A gente conversava com o pessoal da área de tecnologia, conversava com... vai vir o presidente do grupo, quer falar com o presidente do banco, o presidente não sei de onde e tal. Cara, eu lembro o sofrimento, as pessoas suando, mas assim, literalmente com um nervoso enorme, com medo, porque como a gente não era próximo do presidente, de na última hora, e aconteceu em um caso, o presidente de um banco, no último minuto, meia hora antes da reunião, desmarcou, mandou um segundo. E isso para o presidente do conselho, onde já se viu. E aquela olhada, falou assim: ele não vai nos receber? Não, ele teve um imprevisto, mas vai o vice-presidente, o cara que cuida de toda... mas não é o presidente. Então, esse sofrimento era terrível. Você deve ter passado por situações assim, né? Muitas vezes nós passamos por situações assim. Muitas vezes nós passamos por situações de campo, de visitas a cliente, como a gente chama de visitas a campo, onde nós estávamos acompanhando o visitante internacional e o diretor de determinada empresa, por exemplo, cancela a reunião. E isso pega muito mal. Para usar um termo bem corriqueiro, pega muito mal. Já aconteceu, por exemplo, o visitante internacional falou: ok, esse é o cliente que nós vamos parar nesse aqui do meio. Vamos parar nesse aqui. Aí nós chegamos, conversamos com o cliente era nosso cliente, mas não estava no roteiro. É importante que se diga, existe um roteiro pré-determinado,
arrumado, Sim. que a gente chama de tapete vermelho, que isso acontece, a maioria das vezes acontece. E o cliente, o nosso visitante, entrou nesse cliente que não estava previamente arrumado. E quando encerrou aquela pequena visita, era um cliente de um potencial um pouco menor, quando saiu, o dono veio brigar conosco. Veio brigar conosco: o que você está fazendo aqui? Por que isso? Por que aquilo? Por sorte, o visitante não entendia português e a gente acabou conseguindo dizer: olha, calma, tudo bem, foi ele que quis vir, ele é o CEO da empresa, é uma figura bastante importante na companhia, então ele quis conhecer um pouco mais, isso é uma oportunidade para você e tal. E a verdade é que a gente vendeu aquilo que a gente aceita para o cliente. Mas tem situações muito engraçadas também. Ah, é? Tem situações muito engraçadas. Conta. Nós tivemos um visitante grego que falava o inglês muito bom, mas com bastante sotaque, e era isso. Eu não conseguia falar nenhum outro idioma. E eu fui acompanhar essa visita. Eu não era gerente, não era diretor, eu era um executivo de vendas. Mas eu tinha o inglês, então eu conseguia estar ali presente. E ele veio ver um lançamento de um produto X. E ele chega numa banca dessas de revistas, banca de jornais, e olha para o gerente e pergunta se ela tem o produto lançamento, em inglês. E o gerente fala em português: você tem o produto lançamento? Tenho sim, está aqui, vocês fizeram eu comprar. Aí ele olha e fala assim: ela tem sim, o produto está aqui. Aí ele olha: posso ver o produto? Pode ver o produto. Pega o produto, mostra. Aí pergunta para ela como estão as vendas do produto. Ele está perguntando como estão as vendas do produto. Ela fala: está vendendo bem, inclusive melhor do que eu imaginava. Ela está vendendo bem, inclusive melhor do que eu imaginava. Pergunta para ela por quê. Por que você está vendendo mais? Porque ninguém tem, só eu. Ninguém aqui ao redor tem, só eu tenho. Então eu sou o único que tenho e estou vendendo. Porque ela diz que a embalagem chama muita atenção. Nesse caso o idioma jogou a favor. Mas então, eu acho que esse é um exemplo. É engraçado, hoje a gente ri muito, mas é um exemplo do que mostra do que realmente acontece. Claro que aqui a gente está generalizando bastante. Eu já tive visitas sensacionais, extremamente produtivas, e em que se tomou decisões dificílimas e que talvez não, com certeza precisasse da presença dessa pessoa para dizer: olha, corta o fornecimento para esse cliente, pois a margem está muito abaixo daquilo que a gente queria. Bom, essas decisões também acontecem. São mais difíceis de acontecer? Sim, são mais difíceis de acontecer. Mas situações, perrengues, como a gente chama em visita internacional, no campo, é impossível não acontecer.